Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao último dia de preparação para a Semana da Inclusão Digital. Um excelente dia para todos nós e não precisa ficar triste. Hoje é o último dia de preparação, mas isso não é uma despedida não, muito pelo contrário. Isso significa que a Semana da Inclusão Digital já começa na próxima segunda-feira. E para quem é a Semana da Inclusão Digital? Para você que não quer mais depender dos outros para usar o próprio celular. Para você que não quer pegar o celular na mão e ao invés de mexer nele com tranquilidade, ficar com medo. É para você que quer perder o medo e não depender dos outros para usar o próprio celular. E essa semana de preparação foi para trazer informações importantes, conteúdos, passo a passo, para que você chegue preparado para a Semana da Inclusão Digital, que começa na próxima segunda-feira. Eu trouxe conteúdos do tipo não depender de nada, nem de pessoas, nem de ferramentas. Eu dei o exemplo de como usar o e-mail para não depender só do WhatsApp. Eu ensinei a resolver um problema do WhatsApp. Se você ainda não viu essas lives, elas estão disponíveis aqui. Você pode assistir, tá bom? Não tem nenhum problema. Elas continuam aqui. Mas o mais importante é que você esteja preparado para na próxima segunda-feira estar aqui comigo às 8 horas da manhã. Vinícius, às 8 horas da manhã eu não posso. Eu já tenho um compromisso. Não tem problema. A aula vai ficar disponível ao longo do dia para que você consiga participar, consiga assistir, consiga colocar em prática no seu tempo. Eu sei que muitos de vocês têm compromisso, têm o dia a dia atarefado. Inclusive, esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sei que o dia a dia de vocês é corrido, mas isso não pode te impedir de participar da Semana da Inclusão Digital. E o que está ao meu alcance, eu estou fazendo. Fazendo como? Liberando a aula logo na segunda-feira, na parte da manhã, já na parte da manhã, mas deixando ela disponível para que você possa assistir ao longo do dia. Eu só preciso combinar uma coisa aqui com vocês. As aulas vão ser liberadas na segunda, na quarta-feira e na sexta-feira. 3 aulas, sempre às 8 horas da manhã. O que a gente precisa combinar aqui é o seguinte: você precisa assistir a primeira antes de assistir a segunda. Não pode assistir a segunda sem ter visto a primeira, senão não vai fazer sentido, senão você não vai entender e aí vai achar que o problema é você, vai achar que você não consegue aprender. Mas não é isso. É porque você precisa seguir uma sequência e se você não seguir essa sequência, aí não faz sentido. Não dá para pular passos. Existe uma sequência, uma metodologia e você precisa seguir ela. Se você está com pressa, quer pular etapas, não vai dar certo. Ah, eu vou assistir, hoje é sexta-feira, já vou assistir a aula 3 logo. Eu não vou assistir nem a 1 nem a 2, não. Eu vou direto para 3. Não vai dar certo. Não vai fazer sentido e você não vai aprender. Na aula 2, eu vou te ensinar a liberar a memória. Mas se você não tiver assistido a aula 1, você não vai conseguir liberar a memória. Não vai fazer sentido para você. Então, pessoal, nosso combinado aqui. Não pule etapas. É assim. Tem que ser assim. Porque se você pular, vai ficar faltando uma parte. E aí, vão vir aquelas crenças. Eu tenho dificuldade de aprender, eu não tenho mais idade para isso. E isso é mentira. Beleza? Então você precisa seguir o processo, seguir o passo a passo que eu vou mostrar, tá joia? E aí, olha só, o que a gente vai falar hoje? Eu até gostaria de não depender dos outros, Vinícius, para usar o meu celular. Mas eu não tenho tempo, Vinícius. Eu tenho o dia a dia corrido. Muitos têm a crença, eu tinha essa crença antes de começar a fazer essas aulas com vocês, de que aposentado tem um dia a dia tranquilo, né? Dia a dia tranquilo? Quem aqui acorda cedo e não faz nada o dia todo? Provavelmente ninguém. E aí eu percebi aqui, conversando com vocês, que muitos ainda trabalham porque a aposentadoria não foi suficiente, infelizmente, né? Financeiramente falando. Muitos ajudam os filhos, tomando conta dos netos, por exemplo, enquanto eles trabalham. Ou tem os afazeres de casa. A gente sabe que é complicado, tem muita coisa para fazer numa casa, tem as contas para pagar. Tem gente que cuida da mãe ainda, que é acamada. Quem viu o podcast Sabido com a Sandra Franco? Ela tomava conta da mãe, que era acamada. Então, a verdade é que o dia a dia de vocês é corrido.
Não é simples igual a gente imagina, né? Ah, eu vou me aposentar e vou ficar tranquilo, vou ficar na beira de uma praia, vou ler meu jornal de manhã tranquilo, e a gente sabe que não é assim, e eu aprendi isso com vocês, que não é assim. E aí, a verdade é que, para aprender, você vai precisar dedicar um tempo mesmo. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente ou felizmente, não sei. Mas essa é a verdade. Você vai ter que destinar um tempo para aprender. Você tem várias coisas para fazer do seu dia a dia. Você não dá conta de fazer? Quem tem que cuidar da mãe, por exemplo? Eu via pelo exemplo da minha mãe aqui que precisava cuidar da minha avó. Ela, todo dia de manhã, cuidava da minha avó. De segunda a segunda, ela precisava ir na parte da manhã na casa da minha avó. Ela fazia isso todo dia. Ela não falhava. Uma vez ou outra ela tinha algum compromisso, ela tinha um médico, alguma coisa, e ela combinava, trocava com meu tio. Mas sempre tinha alguém lá para cuidar da minha avó. Então olha só, um negócio que precisava fazer de segunda a segunda-feira e ela conseguia. Conseguia por quê? Porque aquilo era prioridade para ela. Ela sabia que minha avó dependia dela. E aí, eu tenho certeza que você faz, que você dá conta de tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia que seja prioridade para você. Guarda essa palavra, prioridade. Se for prioridade, eu sei que você consegue tirar um tempinho e fazer. E aí, quando aquilo é prioridade, você se compromete. No dia que você não pode por algum motivo, dependendo do que for, você se antecipa. Por exemplo, ela tinha que cuidar da minha avó, não tinha muito o que fazer, não dava para ela ir à noite e cuidar para no outro dia ela estar liberada. Não dava para fazer assim. Mas dependendo do que for, como por exemplo, estudar, se você souber que no outro dia você não vai poder estudar, você estudar na noite anterior. Ou mais tarde naquele mesmo dia, no exemplo que eu dei da semana da inclusão digital, vai ser liberado às 8 horas da manhã. Vinícius, 8 horas da manhã eu não posso. Mas se aquilo for prioridade para você, ao longo do dia, seja no horário depois do almoço, seja na parte da tarde, seja à noite, seja de madrugada. Tem gente que assiste de madrugada. Eu tô falando para você não dormir para você assistir? Não, não tô falando isso. Só tô falando que tem gente que é tão importante que assiste de madrugada por não ter tido tempo ao longo do dia. Então, quando aquilo é importante para você, você prioriza. Aquilo é uma prioridade para você, então você arruma um jeitinho de fazer. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Prioridades. Qual a sua prioridade para a próxima semana? Se aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros não estiver nas suas prioridades, eu sinto muito. Você não vai participar da semana da inclusão digital por completo. Você vai assistir talvez uma, no máximo 2 aulas e vai abandonar. E aí, uma hora ou outra, isso vai fazer falta para você. Uma hora ou outra você vai se dar conta de que você precisava ter iniciado esse processo. Você precisava ter começado a aprender a usar o seu celular o quanto antes. E é por isso que eu estou aqui mais um dia, para te falar das prioridades, da importância de saber usar o seu celular. Então, você precisa priorizar na próxima semana. Vinícius, quem é você para falar o que eu preciso fazer? Olha, se você está aqui comigo, eu acredito que você quer aprender a usar o seu celular. Talvez você quer muito, talvez você quer só um pouco, mais ou menos, ou talvez você quer só um pouquinho. Quem quer muito, tá tudo certo, já vai estar aqui semana que vem, eu tenho certeza que vai assistir as aulas, vai seguir todo o passo a passo e vai aprender. Quem quer mais ou menos, talvez venha, talvez não. Quem quer só um pouquinho, nem deve vir. E eu tô aqui para falar para você que quer mais ou menos ou quer só um pouquinho. Você precisa aprender a usar o seu celular o quanto antes para não passar dificuldades, para não passar momentos difíceis, constrangedores. Então, se imagine qualquer coisa do seu dia a dia que você não puder fazer mais de forma presencial, que você precise fazer pelo seu celular, como seria importante ter participado da Semana da Inclusão Digital? Pense. A verdade é que, mais uma vez, você vai precisar priorizar.
Vinícius, eu gosto muito de assistir novela. Eu gosto de assistir o jornal. Eu gosto de assistir o futebol. É uma única semana. Priorize. Deixe de assistir a novela um dia para assistir a aula da Semana da Inclusão Digital. Deixe de assistir o jogo um dia para assistir a aula da Semana da Inclusão Digital. Deixe de assistir o jornal naquele horário. Tem vários jornais ao longo do dia para assistir a Semana da Inclusão Digital. E se você por acaso me falar agora, não, Vinícius, semana que vem a novela tá incrível, eu não posso perder. Aí eu falo assim, olha, você não está entendendo tudo o que está acontecendo. Você não está olhando à sua volta a quantidade de coisas que hoje você pode fazer pelo seu celular e a quantidade de coisas que no futuro só serão feitas pelo seu celular ou por outras tecnologias. Você não está dando o devido valor à necessidade de aprender. Nada contra você gostar de novela, jornal, futebol, o que for, entretenimento de maneira geral, assistir vídeos no YouTube para descansar a cabeça. Nada contra isso. Mas a verdade é que você vai precisar fazer certos sacrifícios para aprender a usar o seu celular. E deixar de ver alguma dessas coisas que eu falei para assistir às aulas da Semana da Inclusão Digital fazem parte disso. A inclusão digital não é dada. Eu não vou chegar aqui na última aula e falar aqui, olha, tá aqui, ó, para você, presente, inclusão digital. Não é assim. Não funciona assim. Você tem que conquistar sua inclusão digital. E para a gente conquistar alguma coisa, a gente precisa de um mínimo de esforço. Um mínimo de esforço. E esse esforço envolve essas coisas que eu falei. Você se organizar, você combinar certas coisas. Você que tem o dia a dia corrido, se organize. Vou cuidar da minha mãe na parte da manhã, ou vou cuidar dos meus netos, ou vou fazer meus afazeres de casa na parte da manhã, para que eu consiga tirar 40, 50 minutinhos na parte da tarde, menos de uma hora, para assistir a aula da Semana da Inclusão Digital. Tem menos de uma hora a primeira aula, a segunda também mais ou menos isso. Você vai precisar de um tempinho a mais depois para colocar em prática, para fazer o que eu vou mostrar para vocês. Na primeira aula tem um presente, depois você vai precisar pegar esse presente, você vai entender tudo como é que faz, tem um passo a passo que eu te ensino como é que faz isso. Para tudo tem passo a passo. Tudo que eu peço para vocês fazerem, eu ensino passo a passo. E aí, para isso você vai precisar de um tempinho. E olha só, esforço, sacrifício, mas para você que já entendeu a necessidade, eu não acredito que isso vai ser um sacrifício. Está mais voltado para um investimento. Investir no seu conhecimento. Qual foi a última vez que você fez algo por você? Qual a última vez que você fez algo por você? Principalmente você que tem um dia a dia corrido. Você que tem um dia a dia corrido, você faz tanta coisa ao longo do dia, que no final do dia você se dá conta que nada daquilo foi feito para você. Você estava sempre cuidando dos outros, fazendo coisas que eram importantes, sim, claro. Mas uma hora você tem que pensar em você também. Você precisa tirar um tempinho na próxima semana. Eu estou falando de coisa de 1 hora mais ou menos na segunda, mais ou menos 1 hora na quarta e mais ou menos 1 hora na sexta. Mas você só vai fazer isso se for prioridade para você. E eu queria que você fizesse um comprometimento comigo. Eu queria que você colocasse no chat agora, Vinícius, eu estarei aqui. Sério, coloca no chat, eu estarei aqui. Porque quando você coloca isso para fora, você está fazendo um comprometimento comigo e com todas essas pessoas que estão aqui agora. Então, eu estarei aqui. Coloca, eu estarei aqui. Não importa se vai ser segunda na parte da manhã, na parte da tarde, à noite ou de madrugada. Mas coloca, eu estarei aqui. Porque eu entendo a importância de tudo isso. Marli, eu estarei aqui. Um monte de gente colocando. Agora não dá nem para ler que tá passando um monte. E eu falo, eu também estarei aqui junto com vocês. Porque eu entendo a importância disso e eu agradeço que vocês tenham entendido que vocês estão se juntando a esse nosso movimento de inclusão digital. É isso aí, olha só, quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas que tirou um tempinho essa semana para participar dessas lives. E eu quero que você entenda que esse tempo que você vai destinar a estudar, ele se reverte para você no futuro.
Mas como assim, Vinícius? Esse tempo que você vai gastar para gastar, que eu poderia falar investir em você aprendendo, no futuro você vai recuperar ele, sabe como? Quando você aprender a pagar contas pelo seu celular e você não precisar mais enfrentar filas de banco. Ah, Vinícius, eu gosto de ir pessoalmente no banco. Beleza, mas no dia que você não quiser ir, no dia que estiver chovendo, no dia que você não puder ir, você vai estar economizando esse tempo. No dia que você precisar ir no supermercado e tiver uma fila grande, que você possa passar no caixa de autoatendimento, fazer seus pagamentos ali e ir embora, pagar sua compra, passar sua compra e ir embora sem ter que enfrentar a fila. Eu lembro de uma aluna que ela falou assim: professor, eu tava na fila da padaria e aí a fila tava grande. Deve ser uma cidade grande, né, para ter um caixa desse na padaria, né? Ela falou que tinha uma fila grande e do lado tinha um caixa de autoatendimento, daqueles que você mesmo passa a sua compra. E aí ela falou assim: professor, eu respirei fundo, lembrei do que o senhor tinha falado e fui no caixa. Cheguei lá, olhei com calma, não tinha ninguém, estava vazio. Fui com calma, fui lendo, prestando atenção, paguei o meu pãozinho e fui embora e a fila ficou lá. Ela economizou tempo ali. Podem ser poucos minutos em uma fila, mas quantas vezes que você vai na padaria ao longo de um mês? Quantas vezes você precisa ir no banco ao longo de um mês? Quantas vezes você vai no supermercado ao longo de um mês? Tem gente que gosta de comprar verdura sempre fresquinha e vai mais de uma vez na semana no supermercado. Então, é esse tempo que você no futuro começa a economizar. Quando você não precisar ir a lojas físicas comprar produtos, eu sei que alguns produtos você até gosta de experimentar, tipo roupas, por exemplo, né? Quando você nunca comprou uma roupa daquele tipo. Mas e quando você começa a comprar coisas pela internet? Por exemplo, quero comprar um celular? Compro o celular pela internet. Quero comprar um computador? Compro o computador pela internet. Quero fazer a compra do mês. Compra do mês, compra de supermercado, você não precisa pegar o produto na mão. Você não precisa pegar uma lata de um pacotinho de creme de leite e olhar, é um creme de leite. Não, você não precisa disso. Você já sabe como é que funciona, como é que é. Você já conhece as marcas. Então, se você sabe comprar produtos de supermercado na Amazon, no Mercado Livre, nas lojas americanas, você consegue economizar tempo. E não só tempo, dinheiro. Porque é muito, muito mais barato comprar produtos pela internet do que de forma presencial. De forma presencial, as empresas têm o aluguel das lojas, dos pontos. E isso acaba ficando mais caro e eles passam esse custo a mais para os produtos que a gente compra. Então, eu te pergunto, faz ou não faz sentido você tirar um tempinho hoje, na próxima semana, para aprender a usar o seu celular, para que no futuro você possa comprar seus produtos pelo Mercado Livre, economizando tempo e dinheiro? Quando você vai no supermercado, dependendo de onde o supermercado fica, a distância da sua casa, você tem que pegar Uber ou você tem que pegar ônibus, e aí você vai. Às vezes você não sabe pedir Uber, você tem que pedir para alguém fazer isso por você. Eu dei um exemplo aqui um tempo atrás, que a tia da minha esposa e a prima dela, é a prima da minha esposa. Uma tem 40 anos e a outra tem 64, 65, alguma coisa assim. As duas tiveram que andar, eu não me recordo agora exatamente, 3 ou 4 quilômetros a pé, debaixo do sol quente, porque elas não sabiam pedir Uber. Elas estavam em um outro estado, não tinha na região, pelo que eu entendi, ônibus, porque era tipo uma avenida, alguma coisa assim, eu sei que parece que não tinha, e elas tiveram que ir a pé, porque elas não sabiam pedir Uber. Quanto tempo que elas gastaram a pé? Não sei, não consigo imaginar quanto tempo que leva para a pessoa caminhando 3 ou 4 quilômetros. Sei lá, uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos? Daria para fazer muitas outras coisas nesses 40 minutos, 1 hora. Mas não, elas estavam caminhando. Por quê? Porque não sabiam pedir um simples Uber. Eu sei que muitos de vocês aqui não sabem fazer isso. Infelizmente. Mas é algo simples. E aí, quando você pensa,
Se ao invés delas terem gastado 1 hora andando de Uber, se elas tivessem tirado um tempinho para aprender a instalar o aplicativo do Uber, aprender a pedir Uber, será que não faria mais sentido? Eu tenho certeza que sim. Eu preferia ter pedido um Uber do que andar. E não era problema de dinheiro não, tá? Não era isso não. Era simplesmente por não saber. Elas até iam pedir para alguém pedir o Uber para elas, mas ficaram sem graça. E também não funciona muito bem não, assim. Não é muito legal não. Porque fica no cadastro da pessoa e tudo mais. Mas enfim. Eu quero que você entenda isso. Ó, várias pessoas falando aqui que não sabem pedir o Uber. E aí, se você economiza tempo e dinheiro, igual nesse exemplo que eu dei, comprando pelo Mercado Livre, parece algo atrativo, né? Economizar dinheiro e tempo. Tempo é tão precioso hoje em dia. Dinheiro, as coisas estão tão caras hoje em dia também. Então, se eu posso comprar pelo Mercado Livre, que entrega rápido também, dentro da mesma semana, e olha que eu moro em Piúma, cidade pequena, tá? Você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, cidades maiores, estados maiores, as compras chegam para você bem rápidas. Aqui em Piúma chega em 2, 3 dias. Uma modalidade no Mercado Livre desse supermercado. Aí eu te falo, faz ou não faz sentido gastar um tempinho agora aprendendo para lá na frente pegar esse tempo de volta e ainda poder economizar dinheiro? Claro, faz total sentido. Mas só vai fazer sentido se você entender a importância de tudo isso. Quem aqui já comprou produtos do supermercado no Mercado Livre? Talvez vocês nem saibam que vende. É um negócio que me fez até falta, que ficou um período sem vender do ano passado, aí voltaram a vender de novo. Devia estar ajustando a legislação brasileira, mas eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam que dá para comprar isso. Eu tô falando de, tipo, biscoito, pasta de dente, escova, trigo. Teve uma aluna que ela é confeiteira, ela compra um açúcar, acho que é açúcar de confeiteiro, o nome é um açúcar, tipo um açúcar refinado, mas é diferente um pouquinho. Ela compra pelo Mercado Livre, que é muito mais barato para ela do que ela comprasse. Ela mora em Belém. Acho que é Belém que ela mora. Você quer no Pará. Faz mais sentido para ela. Ó, Coraci falou que não sabia. Celeste falou que nunca. Não sabiam que era possível comprar produtos de supermercado pelo Mercado Livre. No dia que você não precisar enfrentar uma fila de banco para sacar seu dinheiro, que você for direto num caixa eletrônico. Caixa eletrônico normalmente tem as filas menores. Tem mais opções. Tem os caixas 24 horas, às vezes a gente sabe que cobra taxa, mas faz sentido às vezes, dependendo da necessidade. E aí, esse tempo lá na frente que você vai economizar, você vai destinar ele para coisas importantes. Passar tempo com a sua família, viajar, aproveitar a vida, fazer o que você gosta. Às vezes você gosta de jogar baralho, minha sogra gosta de jogar bisca. Vai jogar bisca, fazer o que você quiser, aproveitar a sua aposentadoria, a sua vida, do jeito que você quiser. E aí você tem mais tempo, por quê? Porque lá atrás você resolveu aprender a usar o seu celular, sem medo e sem depender dos outros. E eu queria te ensinar agora uma coisa, para você que tem o dia a dia corrido. Você que tem o dia a dia corrido, é possível que você esqueça que na próxima semana vai ser liberada a aula, a primeira aula da semana da inclusão digital. Primeira aula na segunda, segunda aula na quarta-feira e terceira aula na sexta-feira. Sempre às 8 horas da manhã, mas você pode assistir ao longo do dia. E aí o que você faz para não esquecer? Você usa o seu celular para te avisar. É legal você anotar num caderninho, pendurar na geladeira, né? A gente cola na geladeira com imã. É legal. Mas melhor que isso é você pedir o seu celular para te avisar. E como que a gente faz isso? Através de alarmes, através de lembretes. Você pode colocar na agenda, por exemplo. Eu vou te ensinar aqui agora um que é bem simples de você fazer, que é criar um alarme. E aí você pode criar esse alarme, um único alarme, para te avisar das 3 aulas. Ou se você quiser assistir em horários diferentes, você configura o horário do jeito que você quiser. Você faz tudo do jeito que você quiser para que você consiga aproveitar e não perder as aulas da semana da inclusão digital. Mas eu repito, só vai fazer isso quem já entendeu a necessidade de aprender, quem está comprometido em aprender. Quem não está nem aí, infelizmente, não tem o que fazer. E eu vou conectar meu celular aqui agora para te mostrar isso.
Para quem tá participando pelo Instagram, eu não consigo mostrar o meu celular no Instagram, tá? E aí alguém ontem até perguntou por quê. Eu tava lendo os comentários da live, depois eu vi que alguém perguntou por que no Instagram não dá. É porque eu uso um programa no computador para espelhar a tela do meu celular, para mostrar o que eu tô fazendo aqui para vocês aí do outro lado. Só que no Instagram eu não consigo fazer isso, não tem essa configuração aqui. Eu só consigo fazer isso no YouTube. Então, quem tá no Instagram pode ouvir e anotar, ok? E depois fazer o passo a passo, mas o ideal seria vir para o YouTube. Pode assistir mais tarde, tá? Porque essa live, ela vai ficar disponível, ela vai ficar salva aqui no meu canal, no canal do YouTube. Você pode vir no YouTube e depois assistir a gravação dela, tá? Mas aí eu vou te explicar como que você faz. Primeira coisa, você vai ter que procurar por um aplicativo chamado relógio. Vinícius, eu não sei onde está o relógio do meu celular, então já vai um aprendizado aqui para você. Quando você toca aqui em cima, olha, em alguns celulares fica na parte de baixo, tá? Você consegue pesquisar. Pesquisar o quê? O que você está procurando, que seria o relógio. Você vai digitar o relógio e ele aparece. Você vai tocar o dedo no relógio, ele vai abrir. Chegando aqui, você vai precisar procurar pelo quê? Por algum lugar onde esteja escrito alarme. No meu caso, olha, aqui na parte inferior já está mostrando que eu estou no alarme. Mas eu poderia estar no relógio mundial, por exemplo. Poderia estar aqui no cronômetro. Poderia estar no temporizador. E aí, se você não estiver encontrando, você vai passar o seu dedo, vai arrastar. Na parte inferior, você vai passar o seu dedo de um lado para o outro. Eu vou mostrar no Instagram, olha. Você vai passar o dedo aqui embaixo, assim, olha, e vai arrastar para o lado até aparecer a opção de alarme. Quando aparecer o alarme, você vai tocar em alarme que está aqui, olha. Toquei em alarme. Agora aqui eu posso criar o meu alarme. Como que eu crio um alarme, Vinícius? Você vai tocar aqui em cima, olha, nesse símbolo de mais. E aqui você vai escolher. Que horas a aula vai ser liberada? Às 8 horas da manhã. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu dedo aqui e vou arrastar para cima. Olha, na hora isso, tá? Olha, toquei o dedo e arrastei para 8 horas. Já está aqui o 00, então, como vai ser 8 horas em ponto, pode demorar uns 2, 5 minutinhos, tá? Porque a gente vai enviar para muitas pessoas ao mesmo tempo, então pode chegar com um pouquinho de atraso. Mas até 8h10 no máximo já vai ter chegado para você a aula. E aí, você veio e colocou o horário. Professor, eu não consigo assistir às 8 horas da manhã, eu vou precisar assistir mais tarde. Não tem problema. O que você faz? Você coloca o horário que você vai assistir. Eu vou assistir às 10 horas da manhã. Coloca 10 horas da manhã. Vou assistir 3 horas da tarde. Coloca 3 horas da tarde. Coloca o horário que você vai conseguir assistir para você não perder. Beleza? E aí, aqui na parte do meio da tela do celular, tem os dias da semana. E você vai escolher quando que você quer que esse alarme desperte. Quando as aulas serão liberadas? Segunda, quarta e sexta-feira. Certo? O que você vai fazer então? Você vai tocar o dedo no S de segunda-feira, no Q de quarta-feira e no S de sexta-feira. E aqui ele mostra, olha, segunda, quarta e sexta. Feito isso, você pode colocar um nome no alarme. Você vai colocar assim, olha. Semana da Inclusão Digital. Feito isso, você pode tocar na setinha aqui para fechar esse teclado, ou você pode tocar na tela aqui só para ele tirar esse teclado da tela. E pronto. Você colocou os dias que você quer que ele desperte, escreveu sobre o que se trata, e aí, aqui na parte de baixo, tem o som do alarme. É um som independente isso aqui, você pode mudar o som ou não, se ele vai vibrar ou não, é legal deixar som e vibração que ajuda. E aqui embaixo é o adiar, que eles chamam de soneca também, que é tipo assim, despertou, e aí você, eu quero tirar mais um cochilinho, aí você vai e bota para ele despertar daqui a 5 minutinhos. Isso aqui você pode ignorar, tá? Não vai fazer sentido nesse caso aqui não. Mas aí, depois de colocar o horário, os dias da semana que você quer, você vem, escreve do que se trata esse alarme que eu coloquei Semana da Inclusão Digital, depois você vem no botão escrito salvar e toca o dedo. Depois de salvar, o que ele vai fazer? Ele vai despertar na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Na próxima quarta-feira, também às 8 horas da manhã. E na próxima sexta-feira, também às 8 horas da manhã, que é quando
serão liberadas cada uma das aulas da semana da inclusão digital. E detalhe, isso daqui vai ficar ativo direto agora. Passando a semana da inclusão digital, ele vai continuar te avisando. E aí, passando a semana da inclusão digital, para você não ficar mais sendo incomodado por esse alarme, que aí já não vai fazer mais sentido, não terão, as aulas já foram liberadas no caso, você vai tocar aqui, olha, nesse símbolozinho aqui, que é tipo uma lanterninha, que quando ele está com cor, no meu caso ele está meio azul, meio roxo, se tiver verde, laranja, significa que está ativo. E aí quando você toca nessa lanterninha, ela fica cinza. E aí o que acontece? Quando ela está cinza, significa que o alarme está desativado. Porém, como eu quero ser avisado na próxima segunda, na próxima quarta e na próxima sexta, eu vou deixar ele ativado. Beleza? Conseguiram pegar? Detalhes importantes. Já falei várias vezes, mas eu sei que tem gente que chega no meio da live, chega no final. Olha só, essa live vai continuar aqui, tá? Você pode reassistir ela desde o início, não tem problema. Se você veio pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde você veio, é só voltar e apertar para assistir de novo. Beleza? Você pode reassistir ela desde o início para garantir que você não perdeu nenhuma informação importante. E detalhe, reforçando, segunda, quarta e sexta serão liberados as 3 aulas da semana da inclusão digital e todos vocês que já entenderam que não dá mais para depender dos outros, todos vocês que entenderam a importância, eu tenho certeza que estarão aqui. Até vocês que têm o dia a dia corrido, que vão programar esse alarme aqui, estarão aqui na próxima semana, porque já entenderam que não dá mais para depender dos outros. Já entenderam que a pandemia que aconteceu lá atrás empurrou as pessoas para a internet. E quantas, mesmo empurradas para a internet, ainda passam dificuldade? Quantas? E é isso que você não quer mais para sua vida. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A semana de preparação está chegando ao final. A gente vai ter hoje à noite mais um episódio do podcast Sabido, ok? Porém, tá acabando porque na próxima segunda começa a semana da inclusão digital. E aí, uma nova fase começa na sua vida. Uma nova etapa começa na sua vida. Porque você poder pegar o seu celular, fazer o que você quer, na hora que você quer, sem ter que depender dos outros, é libertador. Sério. E você não precisa acreditar no Vinícius falando isso. Na próxima semana, se comprometa e esteja aqui, que você vai conseguir sentir isso. Você vai ver com seus próprios olhos como é libertador não depender dos outros para fazer as coisas por você no seu celular. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Nos vemos hoje à noite no podcast Sabido e na próxima segunda, 8 horas da manhã, quando vai ao ar a primeira aula da semana da inclusão digital. Foi um prazer estar aqui com vocês. E o podcast é hoje às 8 horas da noite. Eu também vou avisar todos vocês. Beleza? Até mais, pessoal!